Queridos irmãos, queridas irmãs, que estão aqui na Seja ou nos acompanham pela internet, Jesus nos envolva em sua paz. Narra uma antiga lenda dos confins da Índia, que houve, em dias recuados, um facínora, um criminoso impenitente, Kandata. E Kandata levou a sua existência dedicada ao crime, à calúnia, à malversação, à corrupção. E um dia, Kandata teve a sua existência física encerrada. Naturalmente, com aquela ficha negativa, com a vida própria de um ser endurecido no coração, ele imediatamente das honras fúnebres desce para as regiões trevosas, inferiores, e ali permanece anos a fio, séculos talvez. Kandata ali experimentava enormes sofrimentos, suplícios que se repetiam. Mais do que isso, as tormentas no seu mundo mental, até que depois de muito sofrer, Kandata um dia foi visitado, tocado por um leve facho de luz. E esse facho despertou em Kandata um sentimento diferente. E ele teve a primeira experiência de arrependimento. O primeiro sentimento de repensar os seus dias de crimes. E foi nessa disposição que ele caiu em joelhos e orou ao Senhor da compaixão, mas orou com muito fervor, e quando deu por si, ele estava em prantos. Ele suplicou esse Senhor que, de algum modo, aquele flagelo que sofria se acabasse, que ele precisaria de luz, de dias novos, de, enfim, um pouco de paz. E nessa disposição implorou misericórdia. E a resposta do alto veio. À sua frente se materializou um espírito luminoso, aquilo que a teologia chama de anjo. E esse espírito disse: Kandata, o Senhor da compaixão ouviu a tua prece, sensibilizou-se com o teu arrependimento. Mas Kandata, tu precisas recordar de alguma boa ação que praticaste no mundo, para que tu possas merecer sair desta região de trevas. Dize então, Kandata, uma só boa ação que praticaste. E Kandata ficou entristecido, começou a chorar. Não é possível, a minha vida foi uma sequência de crimes. Eu sou um ser endurecido, em momento algum fiz uma boa ação. Mas aí o anjo, desejando facilitar a consulta na memória de Kandata, diz: pense bem, Kandata, são muitas vidas. Aqui na Índia, você acreditava na reencarnação. Então, na roda de Sansara, nessas muitas vidas, você não teria praticado, por exemplo, uma boa ação, uma esmola, um pão que você deu a alguém faminto? E Kandata pesquisou seus refolhos mentais e não encontrou uma única vez que ele tinha dado sequer um naco de pão para alguém em fome. Não. E ficou ainda mais triste: nunca pratiquei a caridade. Mas Kandata, como eu te disse, uma única ação é suficiente para que tu mereças sair deste ambiente lodoso. Pensa. Ele não conseguia. Então o anjo perguntou: e se você praticou, por exemplo, algo mais sutil? Você disse alguma palavra de consolo, tentando acalmar alguém, uma criança, uma pessoa em perturbação? Não foi uma dádiva material? Alguém que estivesse em sofrimento, em desgraça, você não teria chegado em algum dia e dito uma palavra, uma única palavra que acalmou esta pessoa? Kandata, mais uma vez, entre lágrimas, tentou recordar,
demorou-se, disse: não, nunca eu dirigi uma palavra construtiva para ninguém, nunca consolei ninguém. E ele percebeu que a sua situação estava ficando difícil. Aí o anjo disse: mas Candata, então vamos pensar um pouco mais. Algum dia você exerceu a piedade para com os sofredores, os doentes, alguma assistência aos enfermos? E Candata mais uma vez se deu ao exercício da recordação. Demorou-se alguns minutos e não encontrou no seu mundo mental um único ato de amparo aos enfermos. Isso nunca, pelo contrário, quando eu encontrava alguém enfermo, eu o machucava, eu tinha aquela disposição perversa de intensificar a dor dos que sofriam. Aí o anjo vai, e por último ele disse: então Candata, com certeza, algum dia tu exerceste algo de bom com os nossos irmãos inferiores, com os animais. Na Índia nós temos a vaca sagrada. Com algum animal tu exerceste a piedade, o respeito, a boa disposição mental. Candata, Deus seja louvado, ele disse. Agora me lembrei de uma coisa, não sei se vai ter algum valor na escala do Senhor da compaixão. Então dize, Candata, o que vem à tua mente? Eu lembro que certa vez na floresta, já estava cansado, uma pequena aranha circulava junto aos meus pés, e eu pensei, bem que eu poderia esmagá-la, mas já que ela está se distanciando, eu vou deixar que ela siga, que ela tenha a sua vida. Foi isso o único gesto de paz que eu lembre. Aquele aracnídeo, aquele inseto, aquele pequeno animal, eu poderia ter esmagado com a simples pisada, e me recusei a tanto. Se isso é caridade, se isso é uma boa ação, não sei, é tudo que eu lembro. Aí o anjo ficou assim, muito entusiasmado. Enfim, Candata, agora o Senhor da compaixão vai te conceder o perdão. Aquela pequena aranha que não esmagaste vai fazer com que do alto das regiões, as planícies celestiais, desça um fio, e este fio vai ser o teu resgate. Tu vais te amparar neste fio, segurar com força, não se preocupe, é um fio luminoso, é esta aranha que não esmagaste, que te oferta hoje o fio pelo qual será a tua saída. E o espírito luminoso desaparece, imediatamente naquela região aparece um fio prateado, um fio exatamente de uma teia de aranha, um único fio. Parecia tão delgado, tão fino, tão delicado. E Candata percebeu imediatamente, ele se enroscou as mãos no fio e percebeu que ele tinha uma certa força. Estranhamente, como é que o fio de uma aranha tinha tanta força assim? E ele começou a subir no fio, percebia que o fio se alongava para além do corpo dele, e percebia que estava realmente avançando, porque à medida que ele fazia aquele movimento de ascensão, mais luz, parecia um túnel, e cada vez com mais intensidade. Mas ele percebeu que às suas costas, ele olhou para baixo. Quando ele olhou para baixo, ele percebeu que outros criminosos da sua mesma estirpe, que coabitavam aquela região de dor e sofrimento, estavam de algum modo se aproveitando e também subindo pelo mesmo fio da aranha. Aí ele olhou assim e disse: ah não, este fio é meu, este fio foi da aranha que eu salvei, vocês são os imprestáveis, esse fio é só meu, vocês são os aproveitadores. E começou a falar mal dos outros criminosos, que também desesperados queriam subir com ele por aquele fio. Não aceito, vocês todos devem descer, o fio é meu e somente meu. Quando ele disse este fio é só meu e somente meu, o fio rompe, ou o fio se rompe, e imediatamente despenca todo mundo. E conta a velha lenda hindu, anotada pelo professor Mahabharata, que Candata esperou ainda muito tempo para superar a sua inclinação egoísta, porque ele voltou ao ponto inicial, que lhe movia
para praticar crimes. Ele teve a grande oportunidade de se redimir, ele recebeu o perdão do alto, mas ele não quis compartilhar esse perdão com os pobres sofredores que conviviam com ele, e por isso voltou à situação inicial. Essa lenda, de algum modo, ilustra a relação entre o perdão e a generosidade, ou, na sua perspectiva negativa, a avareza, ao egoísmo. Nós já conhecíamos a relação do perdão com orgulho, quando estudamos o capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Ali, Allan Kardec, bem como o apóstolo Paulo e o espírito Simeão, escrevem textos mostrando que um dos principais elementos que compromete, que impede o perdão, é exatamente o orgulho. As pessoas muito orgulhosas têm uma dificuldade grande de perdoar. Nós espíritas bem sabemos que somos todos no atual nível evolutivo, a não ser que eu esteja aqui diante de um espírito puro, que não tem a capacidade ainda de identificá-lo, mas nós somos todos egoístas e orgulhosos. Por sermos egoístas, somos também orgulhosos, segundo os espíritos, que o egoísmo é a base de todos os defeitos humanos. O problema é que nós estamos nos recuperando. Nós temos um egoísmo sob controle, um orgulho sob controle. Há situações em que isso escapa ao nosso controle, nós temos um pico de egoísmo e um pico de orgulho. Fazemos alguma bobagem, na expressão popular, damos uma mancada evangélica. Nós violentamos, desobedecemos a lei divina, porque somos movidos ou pelo egoísmo, ou pelo orgulho, ou por ambos. O orgulho sai do controle, mas é como são aquelas taxas de colesterol ruim, etc, etc, que todo mundo tem. As taxas estão mais ou menos controladas, segundo cada um pensa, porque quando vai ao laboratório, alguns tomam um susto. Então, nós temos um egoísmo e um controle mais ou menos ali abaixo da média, ou já temos consciência e cada vez mais vamos ficando menos egoístas e menos orgulhosos. Isso é um indicador de evolução espiritual. Quem está crescendo, quem está se iluminando, está ficando cada vez mais generoso, portanto menos egoísta, mais caridoso, menos egoísta, ou mais humilde, portanto menos orgulhoso. Allan Kardec vai dizer que a humildade é uma resposta ao orgulho. A nossa inclinação é para o orgulho, então nós passamos a ter consciência e passamos a desenvolver, a exercitar a humildade. E para o caso do egoísmo, nós temos a caridade. A caridade é uma necessidade de todos nós. Ou nós praticamos a caridade material, a caridade moral, a caridade espiritual, ou o egoísmo vai se enraizando e vai tomando conta da nossa psique, da nossa alma. Portanto, nós temos que ter um programa pessoal, uma disciplina de ficar sempre atento para aumentar a nossa humildade, para aumentar a nossa caridade e, com certeza, diminuir o orgulho e o egoísmo. E esses elementos interferem em todas as possibilidades de crescimento, inclusive na hora de perdoar. Quando a gente tem dificuldade de perdoar, a gente honestamente deve se perguntar: será que não estou sendo muito orgulhoso? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, nesses textos que nós dizíamos, o apóstolo Paulo, por exemplo, diz que há duas maneiras distintas de perdoar: ao perdão dos lábios e ao perdão do coração. Allan Kardec antes vai dizer que muitas vezes o indivíduo cria uma plataforma de ostentação para poder exercer o seu perdão. Lembra aqueles reis que, para manifestar a sua inclinação para a clemência a algum condenado, fazia um ritual com muita pompa, e toda a corte acompanhava o momento em que o rei exercia a sua clemência. Ele dizia: está vendo? Vejam como eu sou clemente, como eu sou misericordioso. Era mais um projeto de autopromoção do indivíduo. Ai do infeliz que dependesse daquele gesto. Por isso que há pessoas que criam condicionantes para o perdão. Essa pessoa que me fez mal não merece o perdão. Aí começa a dizer: eu só vou perdoá-la se publicamente ela disser isso, ou deixar de dizer aquilo, se ela declarar isso, se ela publicar uma nota, se ela fizer aquilo outro. Então começa a impor não sei quantas condições, ou
numa situação pública vexatória para o perdoado. E a pessoa acha, está vendo? Todos vão reconhecer como eu sou uma pessoa inclinada para o perdão, como eu perdoo bem. Todo mundo vai ser testemunha de que eu perdoo, que eu não sou um coração endurecido. Na verdade, o perdão que deveria se dar uma dimensão discreta, ali vai ganhar quase com uma dimensão escandalosa, pública, de ostentação. E nesses tempos de redes sociais, as pessoas até viralizam, olha, eu estou perdoando não sei quem, começa a apresentar isso, e daqui a pouco toda a sociedade está sabendo quem é o perdoado e quem está perdoando. Quando o bom perdão é aquele que se dá com a máxima discrição. Então, de fato, o orgulho se transforma num problema para o perdão real. Mas nós pensávamos que apenas o orgulho. No entanto, observando bem, o egoísmo, ele impede o surgimento do perdão puro. Porque a pessoa egoísta, ela tem uma dificuldade de ser misericordiosa. Ela normalmente ela é avarenta, ela é arrivista, ela quer para si, somente para si, e nessa disposição ela não vai querer fazer uma concessão para aquele que vai ser perdoado. Se revisitarmos os evangelhos e tomando por base as palavras de Jesus, ali nós perceberemos que o perdão é, por excelência, uma doação, uma concessão, uma dádiva, um presente, uma chance, uma concessão para alguém. Por isso Jesus vai dizer, perdoai no Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, ou os nossos devedores. Mostrando que todos nós vivemos do perdão de Deus. Imaginemos a seguinte possibilidade, e se Deus parasse de nos perdoar? Entendendo o perdão como a concessão de uma chance, de uma oportunidade. A reencarnação, por exemplo, é um perdão. Deus nos perdoa a ponto de não estar de acordo com aquelas teologias estreitas das penas eternas que estão lá postas, muito bem explicadas por Allan Kardec no Céu e Inferno. Porque pelas teologias tradicionais, uma vez nós errando, irremediavelmente estaríamos ali sofrendo as penas eternas. Mas na perspectiva espírita, Deus é misericordioso, é um dos atributos de Deus, e a sua misericórdia é exercida exatamente pela reencarnação. Nós nos complicamos, nós nos atrapalhamos, nós prejudicamos, e o que Deus faz? Nos concede uma nova oportunidade, uma nova existência, uma nova reencarnação. Então todo mundo aqui está, os encarnados, estão usufruindo essa concessão. O que estamos fazendo da concessão é uma questão pessoal. Mas ninguém pode dizer, eu nem recebi o perdão de Deus. Não, porque está reencarnado. O fato de ter despertado hoje no corpo físico é como se ao raiar do dia, na aurora, a primeira resposta de Deus. Antes mesmo de fazermos a prece, Deus já está nos dizendo, você está perdoado. Eu estou lhe concedendo mais 24 horas. É uma concessão, é uma dádiva de Deus. Porque nós poderíamos ter um problema de saúde grave e ali desencarnarmos pela manhã, ao despertarmos, e ter encerrado a nossa reencarnação. Mas a reencarnação prossegue, as concessões prosseguem, e mesmo os que já estão desencarnados, eles estão sendo submetidos a um processo de preparação para uma reencarnação bem-sucedida. O período na erraticidade não é um período de não fazer nada, muito pelo contrário. Quem lê as obras do Espírito André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, sobretudo aquela série A Vida no Mundo Espiritual, percebe claramente que é uma dinâmica muito maior do que a dos encarnados. Eles só não ficam tão afadigados quanto nós, porque o corpo perispirítico é mais sutil. Mas a agenda é muito mais intensa do que a nossa, porque eu tenho aqui 20 anos, eu tenho aqui 15 anos, aproveitam ao máximo para se prepararem da melhor forma, porque isso aumenta as chances da reencarnação ser bem sucedida. Então, estão gozando também dessa oportunidade do perdão. Então, constantemente, Deus nos perdoa, Deus nunca parou de nos perdoar.
Daí porque faz sentido Jesus ter dito: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós não somente ofendemos aos outros, mas ofendemos a lei, nós ofendemos a Deus num gesto de rebeldia, de desobediência à lei. E Deus continua nos concedendo possibilidades de crescimento, de superação, de rompimento com essas dificuldades próprias de quem, enfim, ainda não consegue viver de acordo com as leis divinas. E Jesus, desejando ilustrar essa generosidade de Deus, que é paradigmática, porque o Pai Nosso fica claro, nós temos que tomar Deus como modelo, assim como Deus nos perdoa as nossas dívidas, da mesma forma, temos que ter uma disposição de perdoar os que nos devem. Receber o perdão é ótimo, e repassá-lo, essa é uma questão, porque o egoísta recebe o perdão e quer ficar para si. Eu quero só ser perdoado. Agora, fazer com que esse perdão continue circulando, ele não muitas vezes se nega a tal. E Jesus percebeu essa psicologia um tanto avara e, em 3 parábolas, dar conta disso. Quando Simão Pedro pergunta ao mestre até quantas vezes ele deveria perdoar a quem pecou contra ele, na sentença evangélica, observemos a disposição de Pedro. A lógica de Pedro é simples: eu estou perdoando a mesma pessoa, inclusive, às vezes o mesmo erro. Não existiria um limite para o perdão. Chega o momento de a partir de agora eu não perdoo mais, porque no Antigo Testamento, na cultura judaica, há vários exemplos de que, por exemplo, no profeta Amós, que Deus perdoaria até 3 vezes, numa leitura literal, entenda-se bem. Então, deve existir algum limite. Até quando eu devo perdoar alguém? E Jesus vai lembrar a Simão que não somente 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Muita gente faz esse cálculo, dá 490, e diz: então Jesus é bom de matemática, meu limite é 490, eu vou andar com a caderneta. Aquela pessoa, quando chegar em 489, diz: só mais uma, viu? A próxima é fatal. Fechei a conta, estou com a caderneta aqui, estou filmando, estou anotando, estou gravando, suas derrapadas. Será que seria isso? Primeiro, há uma lógica um pouco torta de Simão Pedro. Simão Pedro é um típico desse momento, ele representa um típico egoísta, porque ele se coloca assim: Senhor, até quantas vezes devo perdoar quem pecou contra mim? Ele não pergunta: Senhor, quantas vezes já fui perdoado quando pequei contra alguém? Porque Joana de Ângeles tem uma bela mensagem, Perdão e Auto-Perdão, psicografada por Divaldo Pereira Franco em 2005, e ela vai nos dizer que no atual nível evolutivo em que nos encontramos, imperfeito que ainda somos, inevitavelmente aqui e acolá nós cairemos. E a nossa queda tem testemunhas, a nossa queda tem vítimas, porque como estamos no mundo de relação, quando nós erramos, o nosso erro termina prejudicando alguém que está no nosso derredor. Só um eremita no deserto não prejudica ninguém em tese, mas também não é útil para ninguém. Porque o indivíduo no mundo relacional, os seus defeitos são manifestos exatamente no trato social, nas leis de sociedade, na segunda lei de sociedade. Então, aí está. O indivíduo constantemente, segundo Joana de Ângeles, constante, mas é possível, ele está caindo, ele está lesando alguém, a sociedade, ou a si mesmo. É do nosso nível evolutivo. Então o que acontece? Nesse momento essa pessoa fica à mercê do perdão do outro. E, de um modo geral, as pessoas nos perdoam, muitos já nos perdoaram ou estão nos perdoando. Graças a isso nós estamos uma reencarnação mais ou menos tranquila. Um ou outro que não nos tenha perdoado está exatamente se configurando nessa figura dos obsessores vingativos que aqui e acolá se aproveitam das nossas fragilidades e nos empurram para aquela área da culpa, da inquietação, em que eles fazem aquelas cobranças: olha, você fez isso comigo, mas o espírito não conseguiu superar, por isso ele não consegue perdoar.
mas de um modo geral, a maioria já nos perdoou. Quase todos, ou estão se esforçando para nos perdoar. Dessa forma, nós vivemos do perdão alheio. A gente nem percebe. Então, a fórmula de Pedro é muito focada nele mesmo. Olha, quantas vezes eu devo perdoar aos outros? Ele devia se perguntar: Senhor, quantas vezes eu tenho sido perdoado pelos outros? E se ele perguntasse até quantas vezes eu já fui perdoado, aí Jesus teria dito da mesma forma: até 70 vezes, 7 vezes, Pedro. Ou seja, infinitamente, não dá nem para calcular, Pedro. Você vive no perdão de todos esse tempo inteiro, desde que você se tornou um espírito, um ser individualizado. Porque imaginemos os deslizes que nós já cometemos no nosso processo evolutivo. Se fosse acumulando, e se todo mundo fosse cobrar ali, indefinidamente, o que já fizemos de errado, a vida ficaria emperrada, travada, paralisada. Portanto, nós honestamente precisamos reconhecer que temos uma dívida para com os outros, para com os céus. Deus nos perdoa e os outros estão nos perdoando. E é uma conta muito grande. Daí porque Jesus, numa perspectiva matemática de conta, ele apresenta isso em histórias. Quando ele está na casa de Simão, o leproso, o fariseu, está naquela mesa na forma de que era uma prática das casas mais ricas, coloca o cotovelo à mesa, um escravo fica pelo centro oferecendo as comidas, e o indivíduo lança as pernas para trás. Então, na casa de Simão, surge uma mulher, e essa mulher, chorando, começa a lavar os pés de Jesus, a tirar as poeiras dos seus pés, porque naquela época na Palestina, as ruas eram poeirentas, todo mundo andava de alpercatas, os que tinham sandália. E a mulher lava com suas próprias lágrimas os pés do Cristo, e depois com seus cabelos, possivelmente sedosos, belíssimos, ela vai enxugá-los e os beija, mostrando que ela não tem nojo dos pés de Jesus, que naquela cultura seria a parte mais impura do corpo, está sempre em contato com o chão. E Simão, que trouxe Jesus para sua casa de forma muito avara, muito desonesta, trouxe o mestre para avaliar a mediunidade dele, que na linguagem, na cultura judaica, o seu profetismo. Eu quero ver se esse sujeito é profeta mesmo, porque enquanto Jesus estava comendo e a mulher lavava os seus pés, Simão pensou: se ele fosse profeta, se ele fosse um médium, com certeza ele teria percebido que está sendo tocado pela mulher impura. E se uma mulher é impura, ele também está ficando impuro, coitado. Mas deve ser um profeta de Araque, na expressão popular. Esse realmente não tem mediunidade alguma. E Jesus, para educar o atrevimento de Simão, na hora que ele estava pensando, né? Eu tenho uma questão para te propor. Fala, mestre. E Simão entendia muito bem, como ele era avaro, mesquinho, ele entendia muito bem dessas transações comerciais, do lucro e tudo mais. Um homem tinha 2 devedores, um lhe devia 500 dinheiros, outro devia 50. Simão, acompanhe o meu raciocínio. Este homem redimiu a ambos, este homem perdoou a ambos, zerou a dívida de todos eles. Simão, pela sua lógica, pela sua matemática, a quem ele amava mais? Simão é um homem que conhece a aritmética. 500 é 10 vezes 50. Mas é claro, Senhor, aquele a quem ele deveu, que ele perdoou 500 dinheiros. Pois então, Simão, cheguei na tua casa, você é judeu como eu sou, e você não me beijou as faces, e esta mulher não parou de me beijar os pés, não são as faces, os pés. Você não me lavou, não fez a ablução, como é recomendado pela tradição, um judeu recebendo outro judeu. Você não me fez nenhum disso, nenhuma dessas honrarias, e essa mulher lavou os meus pés com suas próprias lágrimas. Você, Simão, também não me fez tudo aquilo que eram as prerrogativas
E ele vai dizer que aquela mulher contentou fazer tudo isso, naturalmente correndo o risco que aquela mulher impura deveria ser uma mulher adúltera, ou uma mulher que vivia do mercado do sexo. E ali Simão percebeu que, de fato, a lógica do perdão, a matemática do perdão, ela é movida pelo amor. Aquela mulher, com certeza, deu muito mais demonstrações de amor do que a vida mental mesquinha de Simão, que estava ali para avaliar Jesus. Estava de tão forma preocupado na avaliação que esqueceu de dar as honrarias, de servir ao mestre conforme pedia a tradição. Então, era justo que ela recebesse mais perdão, digamos assim, do que ele. Ela recebeu uma concessão de perdão, porque imaginemos uma perspectiva reencarnacionista. Aquela mulher se estava com o coração endurecido, ou se enfim enveredou pela viciação. A partir do toque com Jesus, da sua presença, da sua concessão, do seu perdão, de sua palavra, ela deve ter deslanchado e hoje deve ser uma dessas santas das categorias católicas conhecidas. Porque ele concedeu, o perdão expressamente àquela mulher, a ponto de impressionar os presentes. Mas quem é esse que perdoa até pecados? Os presentes ficaram assustados. Jesus disse expressamente: teus pecados estão perdoados. A demonstração de amor, de coragem que aquela mulher deu, era uma coisa incomum. Ela merecia aquela oportunidade, o perdão enquanto uma oportunidade. Mas Jesus vai contar uma outra parábola, a do credor incompassivo, que Allan Kardec transcreve para o Evangelho segundo o Espiritismo, que mostra também essas proporções do perdão, essa matemática extraordinária do perdão. Porque narra Jesus que um senhor um dia resolveu pedir contas dos seus devedores. E nessa disposição, ele encontrou um homem que lhe devia 10.000 talentos. No dinheiro da época, era uma grande fortuna. Um talento representava 600.000 denários. Um denário era basicamente a jornada de um sujeito, de um trabalhador. Então esse homem devia 10.000 talentos. Quando ele foi chamado ao palácio e teve que ir lá apresentar o dinheiro, ele entrou em prantos, disse que não tinha como pagar, e o Senhor usou a lógica da época: então, já que você não pode pagar, traga-me os seus filhos, a sua esposa, que eles serão vendidos como escravos, assim como você, que era uma prática comum. A esposa, os filhos, normalmente eram até uma garantia, fiadores indiretos para a dívida. Tinha até a gente que achava bom: olha, agora eu vou me livrar daquela turma lá de casa de uma vez só, tudo vai ser escravo, Aí contrair uma dívida impagável, a segunda intenção malévola, Mas enfim, ali estava o homem numa dificuldade. Como ele amava a esposa e aos filhos, ele implora ao Senhor um novo prazo, alguma possibilidade, mas que não fizesse aquilo, que não escravizasse a seus filhos e sua esposa. Aí o Senhor, tomado de compaixão, disse: então vamos fazer o seguinte, os 10.000 talentos, risca, você não me deve mais nada. O homem saiu alegre, saiu do palácio, entrou devendo 10.000 talentos, uma fortuna que levaria talvez nem uma vida inteira ele conseguiria juntar tanto se fosse um operário, e agora estava ali gozando de uma possibilidade nova. Ele não tinha dívida alguma, que é a leveza daquela pessoa que termina de pagar um carnê, os famigerados carnês, aqueles carnês com tudo intercalado e companhia. Então, quando a pessoa termina de pagar o carnê, ela sente uma alegria que os psicólogos não conseguem entender. Então, chegou alegre assim no consultório porque paguei um carnê, acabei, Então pronto, aquele carnê que aos poucos, enquanto você se acha devedor, tem gente até que tem medo de desencarnar. Vá lá que eu desencarne, e o carnê fica faltando 2, 3 prestações, É aquela coisa, E a pessoa às vezes faz uma segunda dívida, faz um seguro de vida para que, se morrer, o seguro banque lá o restante do carnê. Mas enfim, estava lá o homem, saiu muito alegre do palácio porque já não tinha dívida alguma. E nesse caso, ele avança ali nas cercanias
da casa real, ele encontra esse homem que tinha sido perdoado, tinha sido remido de 10.000 talentos, encontra um colega. Mas esse colega lhe devia 100 denários, que é uma moeda muito pequena. Veja que ele foi perdoado de 10.000 talentos. E ali ele começou a fazer questão pelos 100 denários. E esganou o homem. O texto evangélico diz que ele pegou o outro pelo pescoço e exigiu que o pagasse. E o homem repetiu a mesma história: não, me dê um tempo. Mesma coisa, então sua mulher e seus filhos serão escravizados. Ele repetiu a mesma prática do rei. E o homem lá desesperado, e ele não fez a concessão que o rei fez. Aqueles que trabalhavam junto com o rei percebeu a conduta paradoxal daquele homem. Olha, acabou de ser perdoado 10.000 talentos, está fazendo questão por 100 denários, essa mixaria, uma expressão popular. Olha só, aquele mesmo homem, você lembra dele? Agora há pouco. Vamos dizer para o rei, né? Esse é o fuxico horroroso, né? Porque acabaram de dizer para o rei: olha, aquele homem que foi perdoado, que estava saindo do palácio, fez questão e exigiu tudo que a justiça é capaz de dar contra um ou outro que lhe devia 100 denários. O rei, sabendo disso, ficou indignado: mas como pode? Ele não aprendeu nada? Eu lhe fiz uma concessão, 10.000 talentos, ele está fazendo questão por 100 denários? Mande chamar esse homem aqui. Chamou o homem, e a parábola vai dizer que a destinação dele foi muito triste, porque ele não soube repassar para aquele outro devedor o que ele tinha aprendido com o rei. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Veja que, cronologicamente, ele é perdoado 10.000 talentos, e na sequência, ele é lançado numa situação em que ele vai ter que perdoar, ele poderá perdoar 100 denários, uma coisa depois da outra. É exatamente isso que acontece. Nós já somos perdoados por Deus numa quantidade infinitamente maior, e quando alguém nos pede o perdão, a gente se assemelha muitas vezes a esse homem, de fazer questão, esganá-lo pelo pescoço e exigir todo o rigor da lei. Então, nessa parábola, o Senhor da vida é a lei, é o próprio Deus. Nós estamos cometendo um crime de lesa majestade, ou um crime contra a lei divina, de se negar a prolongar, a repassar o perdão. Então, nessa parábola, vamos perceber mais uma vez que o perdão não deve ter limite. E aí nós podemos perceber algumas situações, como por exemplo, Jesus. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Elas foram exatamente focadas no perdão. Quando Jesus vê aquela multidão, alguns completamente obsidiados, né, que estavam ali alegres vendo Jesus expirando, ele in extremis, né, ele no último suspiro diz: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos imaginar se os implicados diretamente com a crucificação, com a condenação de Jesus, não recebessem essa concessão. As reencarnações seriam infinitamente mais dolorosas, eles não suportariam o peso da própria culpa. Então Jesus, percebendo isso, já faz uma concessão, ele verbaliza o seu perdão: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Como a gente faz com criança, porque aprendemos em O Livro dos Espíritos o princípio de que o mal é o mal, o bem é o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, mas a responsabilidade vai variar de acordo com o grau de consciência do espírito em evolução. Então a gente não pode dizer que um homem primitivo, muitas vezes movido por um gesto de defesa, assassine alguém, e às vezes um homem muito civilizado, sem nenhuma necessidade, assassine a outro. Não pode ser a um mesmo grau de responsabilidade. O bom senso diz isso. Acontece a mesma coisa, é o crime, o assassinato, mas a responsabilidade é diferenciada. De modo que quanto mais a gente cresce em conhecimento, em espiritualidade, maior é a nossa responsabilidade. Então Jesus diz: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Interessante que ele encerra a sua existência física mostrando a importância do perdão.
E começamos a pensar algumas possibilidades. Por exemplo, nessa perspectiva do perdão enquanto uma concessão, enquanto uma doação, porque se percebermos no latim, perdonare é doar totalmente. Você diz pernoitar, passar a noite toda. Então perdoar é dar totalmente, é uma doação integral. O ato do perdão é uma grande dádiva, é uma concessão que alguém oferece a outrem. No grego, isso fica ainda mais expresso, porque aphiemai em grego quer dizer soltar, desatar, absolver, eximir, livrar, desligar, liberar, demitir, deixar ir. O perdão em grego tem esse significado. Todos esses sentidos mostram que, de fato, a pessoa que perdoa, ela fica muito mais leve, ainda que o perdoado não saiba ainda valorizar o perdão recebido. Mas quem perdoa se desliga da situação. Suponhamos que alguém seja atropelado por um bêbado. E aí, a pessoa que foi atropelada, ela fique remoendo aquela situação e lembrando sempre do motorista embriagado. Mas ele fez isso, eu me lembro das feições dele, eu olho a foto dele, isso e aquilo outro, eu me lembro daquele dia, e repete a história uma vez, repete 500 vezes, e não consegue, enfim, se libertar daquela memória. Daí porque tem aquela questão do esquecimento das ofensas. E quando a pessoa se dispõe a perdoar, ela rompe o vínculo com o perdoado. Porque o perdoado naturalmente vai ter lá o seu próprio processo para com a lei. Aquele que sofreu, enfim, o prejuízo, ele naturalmente é lançado também numa situação diante da lei divina, porque ele pode ou perdoar, ou querer se vingar, ou ficar magoado, ou ficar ressentido, ou ficar rancoroso. Então ele pode adoecer. Se ele não souber manejar o perdão, ele não vai saber aproveitar adequadamente a situação, não vai fazer a doação, digamos assim, e, de algum modo, ele não vai saber aproveitar o momento e crescer espiritualmente com a oportunidade. Aquele que lhe lesou, ainda que seja perdoado, ele tem aquilo que está previsto na lei para o acerto de contas. Ele precisa se arrepender, ele precisa expiar, sofrer o que fez sofrer e ainda precisa reparar. Quantas vezes aquelas pessoas que foram lesadas por nós retornam como espírito sob nossa dependência e às vezes também com uma certa memória. São os nossos filhos, aquele filho exigente, aquele filho trabalhoso, aquele colega de trabalho, etc, etc. São pessoas que hoje nós estamos tentando reparar. Às vezes alguém interrompe a vida física de um jovem, ele reencarna como filho, agora o pai vai se esforçar intensamente para lhe conceder todas as oportunidades de crescimento, financiar a sua formação intelectual, etc, etc. Acontece, a própria lei vai fazer com que aquele que lesou se coloque numa situação de reparação com relação ao outro que foi lesado. Em termos de sociedade, hoje nós estamos nesse período de lava-jato, de políticos ligados à corrupção. Eles todos estão devendo à sociedade brasileira e são fortes candidatos a reencarnar em situação muito difícil, em que terão que trabalhar muito para poder devolver essa mesma sociedade em dignidade, em trabalho, o que tiraram dela indevidamente. A lei é perfeita, a lei de Deus não tem erro. Mas imaginemos se Jesus não fosse generoso, não fosse misericordioso, não fosse compassivo e estabelecesse a ideia de um limite para o perdão, ou de uma seleção, perdoe-se não aquele. Se as pessoas que agissem contra Jesus, elas não recebessem chance alguma para um ajustamento. Quando a gente lê o romance Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, ali nós temos uma prova real do perdão de Jesus. Porque Saulo trabalhou intensamente para emperrar, para impedir o avanço do Evangelho de Jesus. O que ele pôde fazer
na condição de autoridade do Sinédrio contra o mestre, ele o fez. Daí porque, quando Jesus se encontra com ele às portas de Damasco, a questão é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque a disposição de Saulo é essa: eu vou perseguir esse judeu que, de algum modo, envergonha a nossa raça até o fim. Ele tinha um projeto explícito de perseguir a Jesus a qualquer custo. Ele não entendia a missão de Jesus como um redentor, como um Messias. Por isso perseguia o mestre. Então as ações de Paulo eram de dificultar, de impedir o avanço do Evangelho, o avanço da palavra do Cristo, da sua transformação. E aí o que acontece? A queda do camelo, ou do cavalo, como alguns entendem, mas deve ser do camelo. E na sequência, Saulo imediatamente entende que ele vai receber nova chance. Por isso que ele pergunta: que queres que eu faça? Se Jesus disse: Saulo, você me perseguiu até agora, então eu estou magoado com você. Você não vai ter mais nenhuma oportunidade. Muito pelo contrário, porque quando a gente vai ler o romance, na sequência, embora de forma dolorosa, Saulo vai receber não sei quantas concessões, que são traduções vivas da concessão do mestre para ele. Ele vai receber um Ananias, ele fica cego. Se Jesus fosse sádico, pois que fique cego, agora vai aprender? Não, ele encontra ali um caminhamento, encontra Ananias, e na pensão ele vai obter, vai retomar a visão, porque era melhor ele trabalhar com a visão, seria mais produtivo. Ele precisava da visão naquela reencarnação, dentro da reencarnação. Então ali o que acontece? Quantas concessões Saulo de Tarso vai receber dando provas do amor do Cristo? É Ananias, depois o casal Prisca e Áquila, o próprio Gamaliel, já cristianizado, vai encaminhar o velho discípulo, o jovem discípulo, melhor dizendo, para o cristianismo. E ele vai ficar lá no deserto de Dan por 3 anos, junto de um casal cristão, Prisca e Áquila, que foram perseguidos por ele, sem ele saber. São os evangelizadores de Paulo. Veja que oportunidade, como não há mesquinharia na lógica de Deus. Mais do que isso, esse homem com todos esses compromissos, ainda tem uma noiva, Abigail, a bela Abigail, né? É uma grande dádiva, um noivado ali com Abigail, porque ele poderia levar aquela existência na absoluta solidão, e seria infinitamente mais fácil, naquele exercício, aqueles arroubos que ele tinha, de excessos diversos, a força. Abigail era o equilíbrio perfeito, e ali nós teríamos o mais belo casal cristão da história. Mas Saulo não soube aproveitar aquela oportunidade, mas foi-lhe concedido essa chance, foi-lhe concedida essa chance. O próprio irmão de Abigail, Gesiel, mesmo morrendo apedrejado por Saulo, ele vai dizer: não lhe imputes nenhum mal, Saulo é bom. Ele ali, às vascas da morte, recomenda para a própria irmã o cunhado assassino. Que maior concessão pode haver do que essa? E Emmanuel vai anotar para nós que os dois, Abigail e Gesiel, juntos trabalham constantemente ao lado de Paulo. Agora Paulo é um perdão. E se eles se magoassem? Não vou, enfim, beneficiar uma pessoa que estragou a nossa reencarnação. Esse me matou a pedrada. E Abigail podia dizer: olha, ele rompeu o noivado na hora que eu mais precisava. Então é sem perdão. Muito pelo contrário, os dois se unem no mundo espiritual para proteger e conduzir Saulo ou Paulo. É de fato uma dádiva. Os apóstolos, Simão Pedro e outros tantos, se empenham para tornar a vida de Paulo a melhor possível. E depois, Paulo avançando em idade, ele vai criar em torno de si um corpo, um grupo de discípulos. Timóteo, Tito, aqueles rapazes mal saídos da adolescência, era um banho de juventude em Paulo. Ele se sentia motivado, escrevia carta para esses discípulos, lhes aconselhava, tinha um amparo de todos eles. Até na saúde ele teve o suporte de um médico particular que se tornou o evangelista Lucas, era médico. Então nós percebemos aí de fato
que a lógica de Deus é, de fato, de que o perdão deva seguir. O perdão tem esse poder curativo, porque é sempre uma dádiva, é sempre uma concessão, é sempre um presente do alto. O perdão é próprio das almas generosas, das almas elevadas, das almas não mesquinhas. No Evangelho segundo o Espiritismo, como dizíamos, há todo um capítulo para debulhar para nós a lógica de uma bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos. São 8 bem-aventuranças. E se percebermos, essas bem-aventuranças, elas dão conta das principais necessidades psicológicas da humanidade. Então, se existe uma bem-aventurança ligada à misericórdia, é porque nós precisamos muito de refletir e de vivenciar a misericórdia. E uma expressão manifesta da misericórdia é exatamente o perdão. É a carne do Espírito que é a misericórdia. A misericórdia vem junto com a brandura, como lembra Allan Kardec, e na sequência, exatamente a concessão do perdão. As almas misericordiosas, elas perdoam, daí porque elas mantêm o direito de serem perdoadas, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia, garantiu Jesus. Em O Livro dos Espíritos, nós temos na questão 886, a formulação do codificador. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Não como nós a entendemos, mas como Jesus deve ter pensado caridade. E os Espíritos respondem a Allan Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quando nós nos negamos a perdoar, efetivamente nós estamos renunciando o direito de ser caridosos. É muito grave tudo isso, porque nós aprendemos que o eixo da doutrina espírita, da doutrina cristã, é fora da caridade não há salvação. Obter os benefícios do perdão, todo mundo deseja, todo mundo usufrui a todo instante. Mas se é bom para nós, é claro que tem que ser bom para os outros, aplicando aqui Kant e o imperativo categórico universal. Quando eu penso alguma coisa, eu não posso pensar somente para mim, eu tenho que pensar para todos. Então, se o perdão me faz bem, deve fazer bem também às outras pessoas que estão, de algum modo, necessitados dele. A lógica da vida é essa: é preciso continuar perdoando, porque Deus nos perdoa constantemente, ou já nos perdoou e continua nos perdoando. Portanto, não faz sentido a lógica de Simão Pedro: estou quase me cansando de perdoar, eu quero chegar ao limite do perdoar e interromper uma trajetória de perdão. Isso não existe. Enquanto estivermos nesse nível evolutivo, o perdão vai ser praticamente uma prática diária. Vai ser uma possibilidade diária. Quando a gente menos espera, já alfinetou alguém, já foi alfinetado, é comum. E se a gente começar a criar encrenca, daqui a pouco as relações sociais ficam todas emperradas, todo mundo com raiva de todo mundo. Daí porque o mundo espiritual, num gesto de generosidade, ainda nos concede o esquecimento, porque, via de regra, estamos junto daqueles a quem nós lesamos gravemente, ou fomos gravemente lesados, mas graças ao esquecimento que a reencarnação permite, a gente nem recorda quem fez o que com quem, e vamos convivendo e criando uma nova história ali, azeitada pelo amor, recompondo relações estragadas, projetos comprometidos, mas sempre nessa boa disposição. Portanto, que todos nós possamos sempre rogar ao alto forças para continuar perdoando. É importante fazer assim, para continuar merecendo o direito sagrado de receber perdão, porque sem perdão a vida se faz impossível. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.